Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Frankel. Hoje, dia 1/2/2022, agora 6h25 da manhã. Se estiver tudo ok com a transmissão, por gentileza, me avisem. Bom dia, Rose, bom dia, Juliana, bom dia, Thaís, Rita, Glê, Yara, muito bem, Shirley, bom dia. Muito bem, bom tê-los por aqui. Vamos de Café com Frankel, uma vez mais. Tratar hoje de um tema interessante que tem, de algum modo, incomodado a muitos, né? Isso tem aparecido, né, com uma certa frequência nas caixas de perguntas. Bom dia, Gabriel. Viviane, muito bem, excelente. Bom tê-los por aqui. Grande Douglas, já está de pé, hein, senhor Douglas? Não. Fernandão era 5h30 da manhã, fez uma marcação, falando que já estava pronto para o Café com Frankel. Eu até fiquei assustado na hora que eu acordei e falei, ou ele está muito adiantado, ou eu pedi hora. Por bem era ele que estava muito adiantado. Tá bem. Carol, vamos lá. Muito bem. Eu agradeço a alguns que têm mandado sugestões de temas aqui para o Café com Frankel. Uma vez ou outra aparece lá no direct pessoas sugerindo temas para o Café com Frankel. Enfim, esses dias mandaram sobre a morte, outro mandou sobre, né, o destino, a transitoriedade. As pessoas vão colocando temas, né, sobre a intenção paradoxal. A intenção paradoxal é um pouco mais complicado a gente trabalhar num Café com Frankel, né? Até porque o Café com Frankel tem um horário reduzido, né? Um tempo aí de 25, 30 minutos, então seria muito difícil trabalhar uma ferramenta como essa, né, da intenção paradoxal. Né? Para trabalharmos, precisaríamos dar alguns embasamentos, algumas noções antropológicas, né? E fica um pouco mais difícil. Mas agradeço aqueles que têm sugerido. Quiserem mandar aí também, né, mandar agora aí nos comentários, né, o que vocês gostariam de ver aqui no Café com Frankel, temas, enfim, né, mandem aí, o pessoal da equipe vai printando, vai guardando e quem sabe em algum momento a gente trabalha, né, questões como essa. Olha lá, Aldijane, muito bem, Aldijane, bom dia. Ricardo também já está de pé. Muito bem, de pé assim, de pé não sei, né? As pessoas entram na live, mas talvez ainda estejam na posição horizontal, ainda estejam na cama, né, no leito, né? Vendo, né, a tela do celular com uma certa dificuldade, ouvindo no volume 1 para não acordar o restante da casa, enfim, mas de alguma forma estão por aqui. Muito bem, já estamos aí, já somos quase 70 pessoas aqui na live, pouco mais de 70 pessoas. Muito bem, então vamos de Café com Frankel. Esses dias mandaram lá na caixinha de pergunta, né? E comumente chega essa questão. As pessoas perguntam, olha, e a questão da ressignificação? Né? As pessoas perguntam sobre a ressignificação, ou no meio do texto colocam algo relacionado à ressignificação, como ressignificar alguns eventos da nossa vida, como ressignificar a nossa vida, como ressignificar o nosso passado, o que a logoterapia pensa sobre esse tema da ressignificação. Virou um certo cacuete esse negócio de ressignificação. Na psicologia fala-se muito disso. Eu tenho certeza que nos meus primeiros anos de atendimento clínico, inclusive, eu usei muito essa terminologia, né, com os meus pacientes. Precisamos ressignificar esta situação, precisamos ressignificar esse evento, até porque é um vício de linguagem que utiliza-se muito na academia, né? Os professores falam isso, os orientadores, né, se comunicam dessa forma. Nas práticas clínicas e nos estágios clínicos dentro da universidade, de alguma forma, a coisa, né, caminha um pouco por aí. Enfim, então, eu tenho certeza que eu já disse isso algumas vezes, acho que não por aqui, né? Estou com um pouco mais de 10 anos de formado, isso aconteceu nos primeiros anos, depois consegui localizar antropologicamente essa ideia da ressignificação e perceber que isso é um certo absurdo, porque parte de um reducionismo mecanicista, parte de uma noção de um psicologismo, enfim,
Mas tá bem, vamos trabalhar isso hoje. Mas as pessoas ficam perguntando sobre ressignificação. É muito delicado nós falarmos sobre isso, porque isso aponta para um erro que é um erro assim, fulcral dentro da psicologia. Né? Quando nós falamos de ressignificação, e eu respondi isso lá na caixinha, né, e começo a nossa discussão por aqui, né, antes de trazer Frankl para a discussão, né, para dar mais incremento, né, e mais substância para aquilo que vai ser dito. Quando nós falamos de ressignificação, de alguma forma nós estamos falando de um olhar ao passado que busca compreender algo que não necessariamente aquilo que nós de fato vimos, não aquilo que de fato nós vivemos, não aquilo que de fato nós lembramos, mas algo que no passado ficou escuso, algo que naquela vivência, naquela situação ficou velado, ficou escondido. E aí, voltando para esse passado e tentando, né, juntar as peças como se eu estivesse montando um quebra-cabeça, eu começo a tentar encontrar elementos mais inconscientes, né, de um mecanismo de defesa, de um mecanismo de fuga, né, de um padrão neurótico. Eu fico tentando encontrar algo que não está na minha memória, que não está nos fatos concretos, mas que está por detrás, que está velado, que está escondido. E eu vou procurando isso, principalmente dentro dessa realidade mais inconsciente, desse mundo inconsciente, que é um mistério, e lá para as tantas, né, eu encontro por mim mesmo, eu encontro com a ajuda do meu terapeuta que desmascara isso, né, eu encontro e pronto, aqui achei, né? A situação não era nada daquilo que eu havia pensado, a situação é outra, a situação inclusive me parece muito mais confortável, ou então nessa situação eu consigo justificar-me de forma muito mais interessante, né? A situação não é aquela que a realidade concreta conta, mas aquela que, né, passando pela realidade concreta, de alguma forma se alimenta deste mundo inconsciente, vamos assim chamar, e pronto, eu consigo agora ressignificar, dar um outro significado, né? E vivo agora feliz, contente, tranquilo, sereno, né, porque eu consegui ressignificar o meu passado. Olha, isso é um tanto quanto preocupante, né? Por quê? Porque por trás dessa ideia de ressignificar, não é só isso, né, mas há certamente isso. Por trás dessa ideia de ressignificar, tem uma noção de reeditar, tem uma noção de alterar, ter uma noção de mudar, de cambiar fatos, eventos, acontecimentos, normalmente ao meu bel prazer. Normalmente buscando algo que me seja mais confortável, buscando algo que me coloque, né, numa homeostase, num equilíbrio. Ou seja, tem algo me incomodando, tem uma situação do passado, e esse passado pode ser há uma semana, pode ser há um mês, pode ser há 10 anos, pode ser há 30 anos, tem algo no passado que gera ruído, que gera incômodo, né? E como pode o homem viver com incômodo? Como pode o homem, né, viver com um sentimento de culpa? Né? Como pode o homem, né, viver com algo que lhe cause uma certa tensão? Não, precisamos de um equilíbrio, precisamos de uma homeostase. Então, se tem algo no passado que me é incômodo, eu vou lá, encontro esse evento e ressignifico, no sentido de tentar reeditá-lo ao meu bel prazer, para que agora eu possa dormir tranquilo, para que agora nada na minha consciência me acuse. Isso é muito perigoso, porque a gente vai manipulando a nossa vida, a gente vai manipulando os eventos, a gente vai fabricando situações. A gente vai ficando muito hábil em olhar
para a realidade, vamos assim dizer, mais inconsciente, e vocês fazem isso, ainda que não compreendam o que está acontecendo. Você entende? Você pode até falar, Luiz Henrique, mas eu não sei o que é o inconsciente. Eu não conseguiria nem lhe explicar de forma mais demorada, né, e detalhada o que é o inconsciente. Como eu faço isso? Olha, a questão é o seguinte, como o peixe não percebe a água que ele está, nós não percebemos absolutamente todos os eventos que estão ao nosso entorno. Mas nós estamos, né, no momento em que essa realidade do inconsciente está muito aflorada, né? As pessoas falam disso, né? Acreditam nisso, acham que isso de fato é a vida, que a vida se dá aí, né, dentro desse mundo inconsciente. Então, o que acontece nessa ressignificação é que as pessoas tentam olhar o mundo a partir do inconsciente, e bem da verdade é que no inconsciente você pode colocar o que você bem quiser, você pode manipulá-lo, né, editá-lo, reeditá-lo da forma que bem entender, tá? E acabam desmerecendo a realidade concreta, a realidade objetiva. É como se aquilo que eu faço e tudo aquilo que eu já fiz esteja muito mais enraizado num mundo interno e inconsciente, que eu desconheço e que é um mistério, do que nos fatos concretos e objetivos. Você percebe o tamanho do problema que se cria aqui? As neuroses que advêm disso tudo? O quão perniciosa é uma ideia dessa? Porque eu não posso botar a minha vida numa ilha de edição, como se eu fosse um editor de vídeos, de imagens, e começar a alterá-la, e começar a mudá-la, porque logo eu não saberei quem eu sou. Né? Logo eu perderei toda a razoabilidade da minha vida, toda a linearidade da minha história. O que nós precisamos fazer não é, em hipótese nenhuma, ressignificar os eventos, ressignificar o passado, ressignificar os fatos. Nós precisamos significá-los. Nós precisamos achar de fato o significado, o sentido que há naquilo. A concretude dos fatos, aquilo que é e não pode ser outro. Aquilo que foi de uma forma, e essa forma está bem contada, está bem redigida, está bem escrita. E o que me fala isso é muito mais a realidade consciente do que a realidade inconsciente. Porque pelo próprio movimento da psicanálise, que ainda hoje é extremamente aflorada, no nosso imaginário, no nosso tempo, enfim, né? Pelo próprio movimento da psicanálise, o que o homem precisa fazer é, a partir do inconsciente, trazer as realidades para a luz, para o consciente. Ou seja, eu preciso partir de um lugar obscuro, de um lugar de trevas, de um lugar desconhecido, de um lugar misterioso, né? E este lugar escuro é ele quem vai jogar luz em toda a realidade da vida, em toda a realidade existencial. Enfim, mas espera aí. Como que esse lugar escuro joga luz em algo? É uma pergunta interessante a ser feita. Mas de alguma forma, o mentalismo e o psicologismo da psicanálise parte dessa noção. Em contrapartida, o que Viktor Frankl propõe e o que parece ser muito mais aceitado, adequado, não é essa noção de que o inconsciente tem que lançar luz em algo, mas de que o consciente, a consciência, vamos assim dizer, o eu consciente, a consciência, é ele a jogar luz em toda a realidade, inclusive nas realidades inconscientes. É ele que vai fazer a leitura, ele que vai medir, ele que vai mensurar, é ele que vai falar o que foi. Porque caso contrário, entende? A nossa vida vai se tornando fantasiosa demais, louca demais. E eu quero trazer um evento aqui interessante que Viktor Frankl relata, para que vocês consigam compreender um pouco mais disso que eu estou dizendo, tá bem? Então, Viktor Frankl, no livro Sede de Sentido, quando ele vai falar do reducionismo mecanicista, ou seja, essa noção de querer
explicar todos os fenômenos humanos a partir de uma realidade infra-humana, né? Ele vai trazer uma situação bem interessante. Ele vai falar que lá para Santas ele teve contato com um casal de jovens norte-americanos que havia saído para uma missão na África. Ambos eram médicos e eles queriam ajudar, né, as pessoas que estavam em estado de vulnerabilidade na África. Então, eles se alistaram no Corpo de Paz estadunidense. Enfim, foram ficar um tempo na África. Eu vou ler aqui o relato na íntegra de Viktor Frankl, depois eu venho fazendo as considerações e amarrando com esse tema, né, da significação e da ressignificação. Ele fala, olha, vejamos o caso de um jovem casal americano que trabalhou durante 2 anos no Corpo de Paz na África. Quando voltavam aos Estados Unidos, passaram por Viena e conversaram com um dos meus assistentes, que não demorou a verificar que ambos estavam profundamente insatisfeitos com o seu trabalho. Ou seja, um casal norte-americano, né, que resolveu deixar tudo e foi ficar um tempo na missão do Corpo de Paz na África, né, fazendo trabalhos voluntários, caritativos e assim por diante, e que chegam a Viena, né, e passam por um dos assistentes de Frankl, né, e esse assistente percebe que eles estão assim, profundamente insatisfeitos com tudo, né? Algo terrível aconteceu com eles. Eles que haviam largado tudo, né, para viver essa atitude caritativa durante algum tempo da sua vida, agora estavam incomodados, perturbados e insatisfeitos. Acabamos descobrindo que o problema deste casal tinha começado numa sessão de terapia de grupo que os voluntários do Corpo de Paz deviam submeter-se antes de viajar. E nessa terapia em grupo, o terapeuta, certamente com esse olhar reducionista, partindo desse psicologismo, tentando decifrar aquilo que está no inconsciente, perguntou a eles: por que é que vocês querem ir para a África com o Corpo de Paz? E eles respondem: olha, gostaríamos de ajudar pessoas que estejam mais necessitadas do que nós. Vai responder o terapeuta: bem, obviamente precisamos ter... Desculpa, continua o casal, né? Bem, obviamente precisamos... Volta. Pulei uma linha aqui. Vai emendar o terapeuta, né? Então vocês se sentem superiores a essas pessoas, não é? Então o casal fala que quer ir para a África para ajudar as pessoas necessitadas, e o terapeuta, tentando decifrar algo que está no inconsciente, vai perguntar a eles, né? Então vocês estão fazendo isso porque vocês se sentem muito superiores às pessoas da África, não é mesmo? E o casal vai responder: olha, obviamente nós precisamos ter conhecimentos e habilidades de que elas não dispõem e que deveremos transmitir-lhes. Ou seja, olha, alguma superioridade existe, é fato, é por isso que nós queremos ir, porque nós temos algo que, né, eles não têm, um conhecimento, né, ferramentários, algumas capacidades que está escasso por lá, e é por isso que nós queremos ir ao encontro deles. E aí o terapeuta continua: então vocês estão admitindo que no fundo do seu inconsciente há uma forte tendência que que os força a mostrar uma certa superioridade sobre as outras pessoas. E eles continuam: olha, nós nunca havíamos pensado e encarado as coisas por esse lado, mas afinal de contas o senhor é psicólogo americano e deve saber melhor do que nós como as coisas são. Ele tentando desmascará-los, né? Falar: olha, não é que vocês são pessoas boas que querem fazer caridade, não é que vocês querem deixar tudo, é que há em vocês um sentimento de superioridade que faz com que vocês desejem ir ao encontro de quem está padecendo, de quem está sofrendo, não para fazer o bem, mas simplesmente para alimentar essa superioridade que há em vocês, né? As sessões prolongaram-se por 3 meses, né? Poderíamos colocar aqui 3 miseráveis meses.
No fim do período do treinamento, o casal tinha chegado ao ponto de se vigiarem continuamente um ao outro, procurando, anotem essa palavra, motivos ocultos que podiam estar por trás de suas ações. Motivos ocultos que poderiam estar por trás de suas ações. Aquilo que os americanos chamam de hidden motivations, né? Motivações ocultas. Ou, por outras palavras, estavam cheios de suspeitas mútuas. O relatório que me foi encaminhado terminava assim, né, que o assistente encaminhou a Viktor Frankl. Né? Um estava constantemente policiando o outro. Que você realmente quis dizer com isso? Qual foi a sua verdadeira motivação inconsciente? Penso que Freud nos ensinou que é preciso desmascarar as motivações neuróticas, mas penso também que há um limite, vai dizer Frankl, para esse desmascaramento. E que o limite se encontra naquele ponto em que atingimos o que é genuinamente humano. Se não pararmos aí, certamente poderemos descobrir sempre novas coisas. Poderemos descobrir sempre novas coisas. Coisas essas a desmascarar. Mas estaremos apenas desvalorizando, reduzindo o que há de humano no homem. Uma psicoterapia que não leve em conta este aspecto não é capaz de compreender os sinais dos tempos e muito menos ajudar a resolver os problemas do nosso tempo. Ou seja, olha esse evento que interessante, né? Um casal que, tomado por uma motivação nobre, interessante, genuína e muito humana, né? De querer fazer algo por alguém, de querer ajudar as outras pessoas, de querer colocar o seu conhecimento, as suas habilidades, as suas técnicas à disposição de pessoas outras que não poderiam lhe retribuir, né, de forma material, são pegos por um terapeuta que tenta, né, ressignificar as escolhas deles. Olha, vocês estão dizendo isto. Os fatos concretos apontam para isso, mas certamente não é isso. Vamos ressignificar isso. Não é caridade, é sentimento de superioridade. Não é que vocês querem fazer algo pelas outras pessoas, vocês só querem fazer algo por vocês mesmos. Olha, não que isso tudo não exista, entende? Só que tem que ter um limite, como o próprio Viktor Frankl falou, olha, tem que ter um limite para esse desmascaramento. O limite é quando a realidade concreta nos apresenta algo. O limite é aquilo que é o genuinamente humano. Porque senão a coisa não tem fim. Nós podemos ficar cavando e cavando e cavando esse mundo inconsciente e sempre poderemos trazer de lá coisas novas. Só que essas coisas novas, na grande maioria das vezes, falarão mais de fantasias que são fabricadas com a tentativa de achar justificativas, desculpas para tudo, do que de realidades, né, concretas, reais. Essas motivações ocultas precisam ter um limite. E esse exemplo de Viktor Frankl assim cai como uma luva para a gente entender o porquê essa noção de ressignificação, né, precisa cair por terra. O que nós precisamos é significar. E significar a partir da realidade consciente, a partir da realidade objetiva, a partir daquilo que o nosso olho dá conta de ver. Porque senão, entende? A gente começa a entrar num campo que não tem fronteira, não tem limite. O limite é a criatividade, o limite é a imaginação. E o que vai tornando-se a vida? Sei lá, a vida desse casal estava destruída. Porque, peraí, se nos últimos anos todos eles se projetaram nesse cenário, né? Pensemos num casal que, olha, desde sempre foi fazer a faculdade pensando nisso, durante 5 anos de faculdade alimentou esse desejo, né? Depois de formado fez a sua especialização, né? Já mirando nisso tudo, e de repente
coloca isso em prática e aí encontram, né, um arrancador de disfarces, né, como alguns terapeutas se auto-intitulam, né, encontram um arrancador de disfarces que fala: olha, nada disso foi a sua vida. As suas escolhas não são essas. Não são essas as suas motivações. Eu sei quais são as suas motivações. Eu sei quais são. Caramba, faz anos e anos e anos que, né, eu alimento esse desejo e eu sei, né, o que faço, e agora você vem aqui, né, e diz que não é isso. É claro, porque você está olhando só para o mundo consciente. E eu estou aqui, né, como um Sherlock Holmes do teu inconsciente, olhando para lá, para esse lugar que você, né, desconhece. E lá no teu inconsciente existe uma necessidade de superioridade, existe uma necessidade libidinal, existe, né, um complexo edípico, existe, né, e aí podemos colocar aqui uma enormidade de termos que, né, enfim, nos levarão para o mesmo lugar e que, se eu ficar falando, só irá cansar os seus ouvidos, né? Porque existe algo lá no teu inconsciente. E o problema é que a pessoa, como esse casal, né, vai parar diante, né, de um terapeuta, vai parar, né, diante de um estudioso e vai falar: olha, tá bem, se você está dizendo isso, né, afinal de contas você é um psicoterapeuta americano, né? Ele vai dizer aqui: olha, afinal de contas o senhor é um psicólogo americano e deve saber mais do que nós sobre essas coisas, né, e como as coisas acontecem, então tá bom, então nós somos isso mesmo. E o problema é que a pessoa compra essa ideia. Só que ao comprar essa ideia, ela se mete numa furada. Porque se as coisas são assim, sabe, quem sou eu? Se o meu passado não é aquilo que eu vi, que eu vivi, que eu me lembro, que eu trago na memória, mas uma outra coisa. E eu confesso que na clínica eu já peguei muitas pessoas que vêm com uma história totalmente falaciosa do passado. E elas começam a contar a história do passado e você percebe que ela mesma não está acreditando naquilo que ela conta. E quando você vai explorando, tá? E como você chegou aí? Porque os fatos não são esses. Coisas do tipo: olha, eu não me lembro nada disso, mas uma vez numa sessão de terapia que eu fiz, numa regressão que eu fiz, né, enfim, o terapeuta, né, o analista, disse que naquela situação o que de fato aconteceu não foi isso. O que de fato aconteceu é que havia uma outra pessoa que certamente se aproximou de mim e me tocou. Mas você lembra disso? Não me lembro. Né? Porque por um mecanismo de defesa eu escondi isso tudo. Alguém viu isso? Não, ninguém viu isso. E o seu terapeuta? Não, ele percebeu. A partir, né, de algumas coisas que eu falei, ele juntou alguns pontos e matou a charada. Entende? Que coisa maluca. O que a pessoa fez? Acabou de reeditar o passado dela. Isso é perturbador. Isso é adoecedor. Nós precisamos tomar muito cuidado. Porque isso se dá não só dentro de um processo terapêutico. Nós fazemos isso muitas vezes quando estamos olhando para a nossa vida. Nós precisamos ver o que de fato as coisas são. E dar a elas o nome que elas têm. O peso que elas têm. E ainda que seja difícil, nós precisamos olhar para as coisas tal como elas aconteceram, sem esquivar, sem fechar os olhos, sem tentar fabricar nenhuma situação, né? É encarar a vida. Deixa eu ver que olha só, peraí um segundinho. É encarar a vida do modo como ela é. Porque se eu não sou capaz de pesar a minha vida, de julgar a minha vida, de falar de forma objetiva sobre a minha vida, eu terrivelmente, miseravelmente, nefastamente estou perdido. Estou perdido num mundo fantasioso. Estou perdido num mundo todo ele fabricado, em que eu sou o editor louco que coloco a esmo e ao meu bel prazer situações, né? E no fim das contas eu não sei quem as viveu, quem eu sou, quem eu fui, para onde eu vou. Qual o fio que vai costurando de forma razoável, linear, a minha existência. Exatamente, né? O Benedito
o bendito autoconhecimento, né? Tá dizendo, a vida é concreta e se dá no presente. É exatamente isso, né? Exatamente isso. A vida ela é concreta. Então, senhoras e senhores, quis trazer esse tema da ressignificação para o nosso Café com Franklin, porque é algo que eu sei que fica rondando, né, o imaginário de vocês. Vocês ficam a todo momento preocupados com isso, como fazer, como conduzir, como ressignificar. Signifique nada, signifique qual foi o sentido, o que de fato foi vivido. E parta da realidade concreta, parta da realidade objetiva. Senhoras e senhores, uma alegria estar aqui com vocês em mais um Café com Franklin. Estamos aí com exatos 30 minutos de live. Aqueles que puderem, por gentileza, printem essa tela, me marquem nos stories, na medida do possível. Eu vou postando isso também lá nos meus, as menções. Convidem outras pessoas para acompanhar essa página, para acompanharem esses temas. Lembrando que no dia 9, 10 e 11, agora de fevereiro, nós teremos uma trilogia sobre Viktor Frankl. Serão 3 dias com o Viktor Frankl e 3 reflexões, 3 estudos inéditos sobre a logoterapia, tá bem? Inéditos mesmo, né? Eu nunca trabalhei isso, vocês nunca viram isso. São alguns pontos da vida de Viktor Frankl que eu quero trazer para vocês. De que modo Viktor Frankl conseguiu sobreviver, né, aos campos de concentração, e de que modo Viktor Frankl conseguiu retomar a sua vida em pouco tempo, depois de ter passado, né, por 4 campos, 3 anos como prisioneiro. Eu quero trazer 3 pontos que ajudaram massivamente Viktor Frankl e que nos ajudam certamente nas dificuldades que nós temos, né, nos momentos de cruzes nos momentos de cruz que se instalam na nossa vida. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. O link está lá na bio, né? É gratuito, né, para tantos quanto queiram. Vai ser 6h25 da manhã, do dia 9 ao dia 11. Se inscrevam, convidem outras pessoas para se inscreverem. Vamos fazer aqui uma grandiosíssima comunidade do dia 9 ao dia 11. E vamos refletir sobre 3 aspectos, 3 pontos da vida de Frankl, que lhe ajudaram a retomar a sua vida e que certamente nos ajudarão também a retomar muitas coisas da nossa vida. Senhoras e senhores, uma alegria estar aqui com vocês. Nos vemos muito em breve. Levem o estudo adiante e até a próxima live, até a próxima caixinha aqui no Instagram.